Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente veio contar um pouco da nossa história. E eu queria que eles falassem um pouco pra vocês do que a gente já viveu, né, eu criançada? Da primeira casa que a gente conseguiu alugar, né? Sem nome, sem ter nome, sem ter nada, né? E qual foi a nossa experiência? Conta aí, Mel. Você lembra um pouco, filha? Sim, nós já passou fome, meu pai já pegou Covid, ele trabalha bastante Certo. e já passamos por necessidades também. E você, Harry, consegue falar alguma coisa, filha? Sim, eu já dormi no chão. Meu pai foi trabalhar doente. E você aí? Aí nós passamos necessidade, né? Aí, né, tipo, nós tínhamos pouca coisa pra comer também. E não tinha luz também. Você tinha que ir até lá na casa do nosso avô pra buscar comida, né? Uhum. É isso aí, pessoal. Bom, eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo. A gente vai contar um pouco mais detalhado pra vocês. Fica até o final desse vídeo, tá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, muito obrigado por você estar vendo esse vídeo, tá? Por você se dedicar ao seu tempo. E eu quero que você fique até o final. Hoje eu quero contar um pouco da minha história para você entender um pouco. Por que a gente não tem uma empresa consolidada no mercado, tá? Bom, meu nome é Michel, eu sou muito conhecido como Lil Rap, tá? O nome da minha empresa é Lil Rap Deluxe. E hoje eu queria falar para vocês os detalhes por que eu não estou no mercado consolidado já, tá? Então, gostaria de falar para vocês, eu tenho 3 filhos. Vem aqui, criançada. Ó, eu tenho 3 bênçãos. Ó, mas vem mais pra cá, Harry. Ó, tá vendo? Tá bonito, hein, filho? Ó, essa bênção aqui também. Tem mais uma que mora com a mãe, mas esses são os 3 filhos que moram comigo. Pode ir lá, criançada. Esses são os 3 que moram comigo, né? Eu sou pai solo, já tem 9 anos que eu sou pai solo, né? Por um bom tempo eu trabalhei viajando e as minhas crianças ficou com a minha mãe e com meu pai. Mas eu decidi que isso não iria mais acontecer, mesmo eu não tendo uma esposa para me ajudar, que isso não iria mais acontecer, que eu teria que participar da vida deles. Então, a partir do momento eu tinha que fazer parte da vida dos meus filhos, né? Eu tenho 4 crianças, 3 moram comigo e uma só é mãe diferente. E os 3 moram comigo, já tem 9 anos. Então eu percebi que o tempo estava passando e eles precisavam de mim também. Já não tinha a mãe do lado e agora o pai, então eu precisava fazer parte da vida deles. Então assim, já tem 3 anos que eu tomo conta deles sozinho, eu e Deus. Minha mãe e meu pai passou por essa luta comigo, eles me ajudaram muito, né? Eles me ajudaram muito o tempo que eu estava trabalhando. Só que eu vi que eu estava trabalhando demais e a minha intenção era não enriquecer, mas dar o melhor para eles e chegar também no ponto de enriquecer. Só que eu vi que eu estava indo num caminho errado, né? E principalmente sem Deus. Eu nunca tive um objetivo, eu nunca tive uma meta e eu nunca tive um propósito. Hoje eu tenho um propósito de vida. Hoje eu tenho um propósito. Então assim, eu nunca tive isso. E então assim, eu vi que eu estava trabalhando, ganhava e o dinheiro sumia e eu não via para onde ia, né? Resumindo, passou anos e anos, 10 anos no mercado e eu não sou uma pessoa estruturada. Não era uma pessoa estruturada, em nome de Jesus, está repreendido. Eu não era uma pessoa estruturada. Hoje eu consigo focar mais naquilo que eu quero, né? Porque tem 3 anos que eu estou só eu e minhas crianças e o meu trabalho e Deus, né? Eu saí da casa do meu pai e da minha mãe e peguei eles e fui morar com eles e falei, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Só que eu não imaginava uma coisa, não imaginava que era tão difícil. Gente, é muito difícil você ser pai solo e cuidar de criança e trabalhar e fazer tudo. É muito difícil. E ainda pagar pensão para uma. É muito difícil, gente. É muito, muito, muito difícil. Por que é muito difícil? Envolve escola, envolve van, envolve o dia a dia deles,
né? Envolve a educação que a gente tem que dar para nossos filhos, envolve a igreja que a gente tem que colocar na mente deles, que sem Deus a gente não somos nada. Então, assim, envolve muitas situações, né? E durante esses 3 anos eu tive que aprender de uma forma inexplicável e dolorido, que eu tinha que passar tudo isso para eles, né? E assim, não é fácil, gente. Eu ainda estou passando pelo processo, dando glória a Deus, mas eu estou passando pelo processo. E hoje eu decidi falar um pouco da minha vida para vocês, porque eu sou muito criticado, gente, em todo lugar, assim, nas plataformas, os amigos, porque eles não sabem a minha realidade de vida, né? Porque eu nunca expus os meus filhos na internet, eu nunca expus nada. As pessoas acham que eu sou uma pessoa normal que trabalha e nunca tem nada, porque não tem responsabilidade, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Mas não, gente, eu sou pai solo, já tenho 9 anos, e não é fácil. Quem é pai solo e quem é mãe solo entende do que eu tô falando. E quem não é, quem é um casal até hoje e tem a sua filha de 10, 20, 30 anos, entende o que eu tô falando. Então, assim, não é fácil, gente. E graças a Deus eu venho passando por essas etapas. Os meus filhos, a minha filha mais velha, ela tem 12 anos. Os meus filhos mais novos têm 10 e 9. Então, assim, hoje eu consigo ter uma liberdade maior de vida, consigo ter um financeiro um pouquinho melhor do que eu tinha antes, porque eles estão estruturados. Eu consegui estruturar a mente deles, eu consegui estruturar, de qual forma que eu posso dizer, consegui educar eles de uma maneira que eu posso deixar eles em casa e deixar só alguém visualizando eles de longe, né, aqui do condomínio, e posso ir trabalhar. Mas antes eu não tinha isso. Antes eu deixava em casa, chegava em casa, era criança. Vocês podem até criticar eu por isso, mas era o único jeito que eu via para eu conseguir trabalhar, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma babá para ficar dentro de casa para cuidar deles, para levar para a escola ou algo do tipo. Então eu sempre consegui viver dessa forma, sempre dando um jeito para tudo, né, com muito sacrifício. Eu já ganhei muito dinheiro, sim, eu já ganhei muito dinheiro. Mas, gente, não é fácil. Não é fácil você ser pai solo, ter 3 filhos, ter tudo, casa, carro, que eu tinha carro, van para pagar, para poder levar eles para escolas, educação, é tudo, envolve tudo. E tudo isso envolve dinheiro. Imagina, tudo isso envolve dinheiro. Então, assim, o meu ramo, o meu segmento é muito bom. É muito bom mesmo. Eu já caí 7 vezes, eu já desisti 7 vezes, porque eu não consegui ver uma estratégia que eu conseguia envolver eles junto nisso. Você entende? Então eu já fali 7 vezes por desistência, porque eu não achava uma maneira de incluir eles junto nisso e eu ganhar dinheiro e fazer parte da vida deles. Então, assim, eu já caí 7 vezes. Hoje a minha mais velha tem 12, 11, 10 e 9. Hoje eu consigo estruturar a minha mente e colocar um barco para andar agora. Colocar a minha empresa para andar, né? Com objetivo, com propósito e vamos embora para cima. Né? Hoje eu consigo fazer isso. Por quê? Porque eles estão estruturados. Eles estão, como eu posso te falar, eles têm uma mente disciplinada. Eles são disciplinados. Você entende? Então, assim, graças a Deus, ele me deu sabedoria. Para quê? Para estruturar a minha mente e estruturar a mente deles. Porque hoje sim, eu posso dizer, eles têm educação, eles são estruturados e eu consigo largar eles com qualquer pessoa que eu não vou ter dor de cabeça. Você entende? Mas imagina, quando você não tem essa estrutura e ainda tem que cuidar deles e passar isso para eles, sem você ter. Como que você vai ensinar uma pessoa sem você saber? Você entende? Então, assim, eu fiquei durante 10 anos, né, no segmento do envelopamento, não tinha estrutura. Eu não tinha estrutura psicologicamente falando.
não tinha estrutura financeira, não tinha estrutura espiritual, não tinha, eu não tinha nada disso. Então assim, a partir do momento que eu falei, Deus, não é isso que eu quero mudar de vida, eu quero fazer parte da vida dos meus filhos. Então há 3 anos atrás eu decidi isso. E esses 3 anos foram muitas lutas para mim. Muitas lutas, gente, vocês não têm noção. Muitas lutas. Mas tem um ano, desses 3 anos, tem um ano que as coisas começaram a dar certo para nós. Por quê? Porque a minha mente, ela tá estruturada para isso. Você entende? A minha mente está estruturada e a mente deles também está estruturada para isso. Então hoje eu consigo montar uma base forte em cima disso e começar, pessoal, começar a correr atrás daquilo, de todo o tempo que eu já perdi. Você entende? Então hoje eu consigo montar essa estrutura. Hoje eu montei essa estrutura. Então assim, hoje, esse ano 2026, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma base, a gente tem um propósito para 2026, certo? Então assim, a gente tá correndo atrás, né? Não é fácil, mas eu vim aqui falar um pouco para vocês, porque as pessoas, elas julgam sem saber as coisas. Então, todos esses anos, esses 10 anos que você me viu no mesmo lugar, não foi porque eu quis, foi porque eu não tinha estrutura também, psicologicamente falando, mas foi porque eu não sabia como ter essa estrutura aqui, eu não sabia como manter a casa, manter o meu serviço e dar atenção para as crianças, né? Então a partir do momento que eu parei para analisar tudo, aí eu comecei a pensar, a refletir e começou a fazer sentido para mim. Foi aí que há 3 anos atrás eu comecei a estudar muito Pablo Marçal. Pablo Marçal ajudou eu muito em muitas coisas. Lançamento. Mesmo assim eu não deixei de fazer várias e várias outras coisas. As pessoas me criticam muito também sobre isso. Eu fazia. Tá bom? Eu fazia. Sabor fazia. Então assim, eu fazia muito. Tudo de um pouco de tudo, né? Eu era gestor de tráfego pago, eu trabalhava com fachada de ACM, eu trabalhava com decoração, eu trabalhava com carro, eu trabalhava com empreiteira, trabalhava com gesso, eu trabalhava com tudo que você imagina. Mas assim, pessoal, eu trabalhava com tudo para manter a minha casa. Não era porque eu não tinha um propósito. Eu sabia o que eu queria, que era mexer com carro. A minha vida toda sempre foi essa. Eu sempre quis mexer com carro, porque é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. Só que tem 9 anos que eu tenho os meus filhos, né? Que eu cuido deles sozinhos, né? Como eu te falei lá atrás, minha mãe e meu pai me ajudou. Mas a partir do momento que eu decidi cuidar deles sozinho, ficou mais difícil ainda. Eu achei que ia ser mais fácil. Por quê? Vou dar atenção para meus filhos, né? As coisas vão começar a andar, vou prosperar. E eu achei que ia ficar mais fácil, mas ficou mais difícil. Mas hoje aqui eu vejo que não ficou difícil. Não ficou difícil. Eu subi vários degraus, eu só não sabia reconhecer. Eu subi vários degraus, porque para mim tá aqui agora contando a minha história para vocês com sentido, eu tinha que estar aqui, ó, ter isso aqui primeiro, ó. Hoje eu consigo parar aqui e conversar com vocês e falar a minha história, né? Mas antes eu não conseguia, porque eu não tinha estrutura. Você entende, pessoal? Então assim, hoje, há 3 anos atrás, eu ainda estava focado muito em tudo, e foi passando, eu fui começando, melhorando de vida, estruturar, financeira. Aí desses 3 anos passou 1 ano, minha vida foi melhorando, passou 2 anos, aí começo do ano passado, aí eu comecei a transbordar psicologicamente, transbordar financeiramente, transbordar espiritualmente falando. Mas quando eu falo transbordar, o transbordo que eu não tinha antes, não estou falando que eu fiquei rico. Então, pessoal, não estou falando que eu fiquei rico, mas eu comecei a transbordar de uma maneira que eu não conseguia fazer antes. Então, tem 1 ano que a minha vida mudou, totalmente mudou. Graças a Deus.
você ter ideia, eu já morei em muitos lugares do Brasil. Você não tem noção. Eu já morei em muitos lugares do Brasil. Já. E depois que eu comecei a cuidar dos meus filhos, eu parei com isso. Tá sendo difícil, é difícil para todo mundo. Mas eu sou muito grato porque eu passei pelo processo, eu estou passando pelo processo. E é maravilhoso, cara, passar por esse processo. E é mais maravilhoso ainda levar comigo o que o meu pai me ensinou. Nunca abandonar a sua família, seus filhos. E uma coisa que eu nunca fiz foi abandonar os meus filhos. Eu sempre pensei em trabalhar, dar o melhor para eles. Deixava com meu pai e com a minha mãe para eu trabalhar e dar o melhor para eles. Mas muitas das vezes eu achava que eu estava fazendo o bem para eles, mas eu estava fazendo mal. Por que eu estava fazendo mal? Porque eu estava longe, eles precisavam de mim. E eu, financeiramente, eu não tinha para ajudar eles. Por quê? Porque eu não tinha cabeça, não tinha isso aqui, ó. Então, pessoal, fez muito sentido para mim. E há 1 ano atrás, agora, a gente começou a mudar de vida. Por quê? Porque eu comecei a estudar isso aqui, ó. Comecei a ler, Pablo Marçal me ajudou muito, você não tem noção. Pablo Marçal, Marcos Paulo, o Toguro, a história do Toguro, ela envolve muito, eu me espelho muito na vida que ele teve, passado, na minha, você entendeu? Em outras pessoas, você entendeu? E eu reflito tudo isso e eu vejo que, eu via que eu precisava mudar. E quando eu tomei essa decisão, há 1 ano atrás, eu comecei a transbordar o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a transbordar a alegria no meu coração de novo. Eu não tenho esposa. Eu não tenho esposa ainda. Mas eu consigo transbordar. Eu e meus filhos, a gente consegue transbordar isso. Por quê? Porque Deus, ele tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. E eu sou muito grato a Papai do Céu e aquelas pessoas que me ajudaram. E aquelas pessoas que estavam ali, mesmo eu tendo que pagar curso, tendo que pagar, de graça, de verdade. Para chegar onde eu cheguei agora, valeu muito a pena os cursos que eu pagava 50, 200, 1000, valeu muito a pena para mim, sabe? Valeu muito a pena, porque para ter a estrutura que eu tenho hoje, psicologicamente falando, espiritualmente falando, de verdade, você tem que ter uma eternidade, você tem que ir para a faculdade. Faculdade é de 4 a 5 anos, 3 anos, 2 anos. Vai para a faculdade. Você tem que ir para a faculdade para ter o pensamento que eu tenho hoje. Você tem que ir para a faculdade. Você entendeu? Só que são anos procurando uma estratégia. E estava sempre na minha cara, mas eu não via. A estratégia é Deus. A estratégia é Deus. Sem Deus não somos nada. A partir do momento que eu entendi que Deus tinha que estar no negócio, a minha vida transbordou de uma maneira que você não tem noção. E a minha vida particular com os meus filhos mudou. Gente, eu não estou falando que eu sou o melhor pai. Eu preciso melhorar muito. Tá? Preciso melhorar muito, preciso dar mais atenção para eles, tá? Porque eu ainda ando muito preocupado financeiro, com muita coisa. Então, a minha preocupação acaba não tendo o tempo que eles merecem ainda, tá? Acaba não tendo o tempo que eles merecem. Mas eu consigo ir levando, mas eu quero mudar isso. Eu quero realmente dar o tempo que eles merecem, porque eles merecem o tempo. O meu tempo, eles merecem o meu tempo. Então eu quero mudar isso. Entendeu, gente? Então assim, gente, tem 1 ano que a gente está vivendo melhor do que antes, graças a Deus, tá? Eu tive uma caída em agosto, setembro, eu acho, por conta de uma mulher, uma golpista, né? Mas isso pra mim não vai influenciar nada eu falar isso pra vocês. É uma dor que eu ainda sinto, mas eu tenho certeza que Deus já curou, né? A gente mudou de São Paulo,
Tá em São Paulo ainda, mas a gente mudou para São José dos Campos, tá? A gente mudou para São José dos Campos, a gente tá vivendo super bem aqui. A demanda de envelopamento, de PPF, de polimento, de insufilme é muito grande aqui. É extraordinário. E é aquele legado, né? O lugar que você foi criado, que você mora, que você vive, não é o lugar para você continuar a sua vida, ou sobreviver, ou viver, ou fazer a sua carreira. Não é o lugar, gente. Não é. Não é, porque tem muito zóio gordo. Muito. Muito. A sua família também, às vezes você tá perto, você quer ajudar, acaba atrapalhando, tá? Então assim, quando eu falei que a família atrapalha e tal, é porque assim, gente, as pessoas não entendem o objetivo que a gente tem na Terra. Muita gente vive com pouco. Tá ganhando R$1.000 ali, tá bom demais. Gente, não é isso. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele criou isso tudo para nós. Se ele criou tudo isso para nós, por que eu vou viver com R$1.000 na conta, gente? Por que eu vou viver com o básico se ele criou tudo isso para nós? Não, gente, eu não sou egoísta. Eu sou uma pessoa que eu quero vencer. Eu quero usufruir aquilo que Deus criou para nós. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, tem gente da minha família que não pensa dessa forma. Eu não julgo, mas vai ficar para trás. Fica para trás. Você entende? E depois não adianta vir querer, né? Ai, não sei o que, ajuda eu. E me chamar de egoísta. Não sou egoísta, gente. Não sou egoísta, porque quando eu estava falando, quando eu falava, quando eu isso, quando aquilo, não ouviu. Né? Então assim, família, amigos, atrapalha, tudo isso atrapalha o seu crescimento na área que você está querendo crescer, que você quer crescer, né? Então é um dos motivos que eu peguei, saí de lá e vim para São José dos Campos. A minha vida aqui agora é em São José dos Campos. Tá? A minha vida aqui agora é em São José dos Campos. Se um dia eu sair daqui, eu quero sair daqui para Portugal, ou para os Estados Unidos, ou para outros lugares, ou voltar para São Paulo, que lá é o fluxo de fazer dinheiro é muito grande também. Mas eu quero voltar estruturado. Estruturado, é isso mesmo. Então, gente, a gente está aqui em São José dos Campos, a gente tem um propósito, a gente tá correndo atrás. Tá, eu consegui alugar esse apartamento lindo, maravilhoso, tá? É um pouco longe do centro. Eu aluguei aqui correndo para poder vir embora logo, né? Porque eu não aguentava mais ficar lá, tava agoniado. Porém, quando chegou aqui, quando eu comecei a conhecer mesmo, eu vi que a distância para o centro, para eu atender os lojistas, é um pouco longe. Então, assim, toda vez que eu desço para lá para fazer serviço, se eu não for para lá para ganhar mais de 200, 300 reais por dia, acaba não compensando. Porque só para eu ir e voltar, eu gasto R$100. Você tem noção? Eu gasto R$100. Só para eu ir e voltar. E eu atendo 2 lojistas lá no centro de São José dos Campos. Então assim, para mim ir e voltar, eu gasto R$100. Eu já gasto R$100 só para mim ir e voltar. Imagina fazer retrabalho. Fazer algum retrabalho. Por isso que eu foco muito na qualidade, no material. E eu falo para os lojistas que eu atendo, foca na qualidade e no material, porque se der retrabalho você vai pagar do seu bolso. Porque eu avisei, eu não gosto de retrabalho. Eu faço o serviço para não ter retrabalho, gente. Eu faço o serviço para não ter retrabalho. E eu boto a minha mão no fogo. Se eu estiver usando um material de qualidade, um material bom e ainda der retrabalho, eu vou lá e conserto. Eu vejo onde eu errei e conserto. Mas é muito difícil de acontecer, tá? Mas eu não vou falar que não acontece. Pode acontecer. Sempre tem a primeira vez. Então, gente, bom, a gente está aqui em São José dos Campos, esse lugar maravilhoso, tá? É um lugar maravilhoso mesmo para viver, né? Mas eu vim aqui falar para vocês um pouco da minha história e eu vim pedir ajuda para vocês. Eu vim pedir ajuda. A gente alugou esse apartamento, a gente tem 5 meses para ficar aqui e depois eu quero ir para o centro.
para aqueles lados lá. Mas eu queria pedir a ajuda de vocês, porque quando a gente sair daqui, eu já quero ir para uma casa que tem uma garagem. Ah, Lima, vai começar da garagem? Gente, é muito importante você entender que sempre tem um começo. E eu decidi começar da garagem, tá? Eu decidi começar da garagem, tá? É um recomeço. Estou recomeçando. Então sim, eu vou alugar uma casa grande, com uma boa garagem que caiba pelo menos um carro, que abra as portas das Porsche. Não estou sendo desumilde, tá? Que abra as portas das Porsche, das BM, dos carros esportivos, tá? Que abra e que não bata em lugar nenhum. Então eu vou alugar esse ponto. Eu vou alugar essa casa para mim trabalhar. Eu vou começar da garagem, vou começar do zero da garagem. Não tenho vergonha de falar. Mas eu vou me reerguer. A gente tem ferramentas adequadas para reerguer. Mas eu preciso de ajuda, gente. Vocês viram, eu tenho 3 crianças. Não é fácil, tá? Eu estou atendendo lojista, não é todo dia que tem trabalho. As pessoas não me conhecem ainda. Para eu fazer serviço aqui, eu tenho que subir campanha. É investimento. Então, assim, quando dá, eu estou subindo campanha. Estou conseguindo fechar serviço, tá? Mas eu queria, nesses 5 meses que eu estou aqui, eu já queria sair daqui estruturado. Então hoje eu peço a ajuda de todos vocês que têm estética, meus amigos, minhas amigas, parentes. Você que estiver vendo esse vídeo também, sentindo no coração de ajudar a gente, ajuda a gente. São uma família. Tá? Eu tenho meus 3 filhos aqui, eles sabem tudo sobre PPF, tudo sobre envelopamento. A minha filha de 12 anos, ela sobe tráfego pago para nossa empresa. Ela que trouxe os dois primeiros clientes, ela que trouxe. Então assim, eles estão disciplinados para vencer, para tacar o terror na terra, para prosperar. Eles estão, e eu sou grato a Deus porque eu consegui chegar nesse nível. Tá? Então assim, a gente pede a ajuda de vocês pra gente conseguir avançar mais uma etapa na nossa carreira da estética automotiva. Que eu tô pedindo pra vocês? Só pra vocês me ajudar com qualquer quantia. Ou se você tiver estética, você tem uma ferramenta, tem uma politriz que você não usa, manda pra nós, que não vai fazer falta pra você. Manda pra nós. Você tem uma VAP que você não esteja usando, manda pra nós, que não vai fazer falta pra você. Ou em qualquer quantia, em valor, gente. A gente tem 5 meses para ficar aqui. Dentro desses 5 meses, a gente montou um propósito com Deus. A gente vai sair daqui estruturado para montar, levar nossas coisinhas para nossa casa e montar a nossa loja na garagem de casa. Mas eu quero fazer algo bem legal. Bem legal. Mesmo que seja na garagem, mas eu vou fazer algo bem legal. Para as pessoas enxergarem potencial na gente. Tá? Então assim, peço que vocês nos ajudem. Eu vou deixar o Pix lá no começo do vídeo para vocês fazer o depósito. Vou deixar o endereço também daqui da nossa casa para vocês mandar o valor, mandar as ferramentas que vocês não estiver usando, tá? Gente, é algo que eu passo por isso hoje, mas você também já passou. Eu tenho certeza que você já passou por tudo isso. E se você passou por tudo isso e você não passa mais, se você tem a oportunidade de ajudar o próximo, ajude a gente. Ajude a minha família. Porque eu não estou aqui pedindo esmola para fazer bagunça, para cachaçar, para outras coisas. Eu estou pedindo ajuda para vocês, meus amigos, minhas amigas, meus lindos, minhas lindas. Estou pedindo ajuda para vocês para a gente montar a nossa estética daqui 5 meses. A gente vai sair daqui em nome de Jesus. A gente vai sair daqui estruturado. A gente vai sair daqui estruturado. Você tem noção disso? Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que a gente vai sair daqui estruturado. A gente vai alugar uma casa grande, vai alugar uma garagem grande, a gente vai montar aquela estrutura dentro daquela garagem, bem bonita mesmo, de nego olhar e falar, não, eu vou levar a minha Porsche lá, eu vou levar a minha BM lá. Então assim, você tem noção do que eu tô falando, né, gente? Eu vou montar essa estrutura. Eu já tenho tudo em mente. E eu tenho tráfego pago para trazer esses clientes para a garagem. Eu tenho tráfego pago para trazer esses clientes para a garagem.
Então a única coisa que eu estou pedindo para vocês nos ajudar com ferramenta ou qualquer quantia. Com ferramenta ou qualquer quantia. Nos ajuda. Nos ajuda. Ajuda o próximo, ajuda a minha família. Eu tenho certeza que você vai fazer parte dessa história. Vai fazer parte dessa história. Eu tenho certeza. E quando a gente estiver avançando, você pode ter certeza que eu vou sempre relembrar você. Você fez parte dessa história. Você fez parte dessa história, tá? Eu vou sempre relembrar vocês, tá? Porque assim, eu sou grato. Eu sempre fui grato. Com tudo mesmo, gente. Então, pessoal, eu peço a ajuda de vocês, tá? Para que vocês possam ajudar a minha família a se reerguer. São 7 vezes que eu fali. Eu já ganhei dinheiro, gente. Eu já ganhei muito dinheiro. Mas por eu não ter isso aqui, por eu não ter estrutura, por eu ir para os caminhos errados, por eu não ter uma esposa, fechamento comigo, em certas partes, tá, gente? Porque em outras partes eu errei. E eu errei, tá? Mas assim, por eu não ter tudo isso, gente, eu fali 7 vezes. Hoje eu tenho estrutura, psicologicamente falando, estrutura espiritual. Se eu não tenho, eu estou crescendo, eu estou conseguindo ter isso, essa liberdade com Deus. Então, gente, eu peço só que vocês nos ajudem. A gente tem 5 meses para ficar dentro desse apartamento. Depois a gente vai para uma casa e vai montar a nossa estética lá. Mas eu gostaria muito que vocês nos ajudassem a sair desse lugar aqui, já com a nossa estética toda montada, com todos os equipamentos que a gente puder colocar para estética, filme, PPF, envelopamento, polimento, tudo que a gente puder. Porque a nossa estrutura vai ser forte, a nossa base vai ser forte. A minha família, nós somos dedicados para isso. A gente está estruturado para isso, tá? Então, se você puder nos ajudar com qualquer quantia, qualquer ferramenta que você tiver aí, ajuda a nossa família. Ajuda a nossa família. Beleza, pessoal? Eu vou deixar o Pix para vocês aqui. No começo do vídeo, no meio do vídeo, no final do vídeo, tudo onde eu puder deixar, eu vou deixar o Pix para vocês, tá? Se vocês puderem ajudar a gente. Vou deixar o endereço também, se vocês puderem mandar ferramentas, mandar o que vocês puderem, vai ajudar bastante. Gente, eu não quero ficar divulgando quem ajudou, quem deixou de ajudar. Mas se você sentir, se você achar que eu posso divulgar, eu vou divulgar também, né? Fulano nos ajudou, fulano nos ajudou. Se você falar que não quer ser divulgado, para mim eu não tenho problema com isso, tá bom, gente? E é isso, pessoal. Um grande abraço do Lil. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Ficou muito grande, né? Mas espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, beijo do Lil e Deus abençoe todos vocês, tá? E abençoe a família de vocês. Tamo junto, até depois do fim. Valeu!